pensando em jogos que é certeza que vai ter algum tipo de treta, né? Porque já são clubes com uma inimizade histórica entre as torcidas, e é o caso justamente de Nacional e Internacional pelo Grupo B. Cabe lembrar, né, que o Nacional tem uma amizade institucional com o Grêmio, isso vem de longa data, desde lá da inauguração do Olímpico, né, que o Nacional foi convidado para a festa, depois teve o Anchieta chegando ao tricolor gaúcho, mais à frente o De Leon, que havia justamente ganhado uma Libertadores pelo Nacional diante do Inter, no Beira-Rio, ocasião na qual dezenas de milhares de bolsijudos foram a Porto Alegre, né? É a maior copada da história da torcida do Nacional. Depois o De Leon é campeão da Libertadores pelo Grêmio contra o Peñarol, e já mais recentemente, né, nas Libertadores de 2006, 2007, ambos os clubes estiveram no mesmo grupo. Em 2006 ainda jogaram as oitavas de final, que inclusive tem aquela entrada do Edgley no Soares, né, que ficou bastante recordada, e agora esse componente também mais novo, né, do Soares e a sua relação com o Nacional e o Grêmio, né? Então existe essa amizade institucional muito forte e de forma subsequente uma rivalidade muito forte com o Inter, né? Da parte assim de Inter Peñarol já não é uma relação tão próxima quanto dos dois tricolores, né? E quando eu fui ao Grenal realizado em Rivera, dava para ver bem assim a forma, né, como a torcida do Nacional ali na fronteira abraçou o Grêmio, e da do Peñarol não tanto com a do Inter, né? Então esse é um confronto que deve ter algo, né? Lembrando que ano passado a gente fez uma live, não lembro se foi podcast ou live, agora já não lembro, falando também, né, dessa Foi pauta. live, foi. A E live é a pista da Libertas, aí você reclamou que eu isso, falei Libertas. liberta, enfim. Mas Mas foi naquela muito boa, ocasião. foi com o Nico Cabreira e E a Gabi Gabi, Martins, né? Gabi Martins, E naquela E aí, ocasião a gente falava também que o Nacional tinha enfrentado o Estudiantes, né? E daí existe uma amizade muito forte entre Estudiantes e Peñarol, então é algo parecido, né? E falando do Nacional, né? Só para não deixar passar batido, nesse último final de semana a gente teve o Superclássico uruguaio apenas com a torcida do Peñarol, né? O jogo foi realizado no Campeão del Siglo, novo estádio do Peñarol. E, enfim, por conta, né, de pandemia, caramba, tudo acabou mudando um pouco, né, a política de público. O estádio é de difícil acesso, ele fica ali na saída de Montevidéu, né, enfim, é, é muito difícil de chegar, tem praticamente só uma via, então o Nacional abriu mão dos visitantes, e com isso espera-se, né, que no clausura ele vá mandar o jogo no Gran Parque Central apenas com a sua torcida também, né, porque aí no caso do Parque Central o espaço de visitantes seria também muito difícil, né, porque é um bairro residencial, lá blanqueado, enfim, de comportar a torcida do Peñarol, temendo também atos de vandalismo. Então, só para arrematar aí o caso do Nacional. No grupo F, temos Boca Juniors e Colo-Colo, o maior clube mais popular do Chile e o mais popular da Argentina, países que têm uma rivalidade muito forte. Tem o episódio da semifinal da Libertadores de 91, ano que o Colo-Colo conquistou a sua única Copa, que teve ali, inclusive, os carabineiros e os jogadores do Boca Juniors, e o treinador na época, que era o Oscar Tabares, uruguaio, e inclusive ficou bastante recordado também o Perorron dos carabineiros, que acabou mordendo a nádega do Navarro Montoya, né, goleiro colombiano que defendia o Boca naquela época. Então é um jogo também que tem já um passado, e haverá um deslocamento muito grande também de torcedores do Cacique
para Buenos Aires e de chineses para Santiago, então é um jogo que a gente sempre meio espera que tenha algum tipo de conflito, né, entre as duas parcialidades. Já no grupo H temos Atlético Nacional e Olímpia. Aí tem o componente da distância, porque daí não vai ter um deslocamento tão grande, mas principalmente os colombianos, eles costumam viajar bastante, né, para jogos importantes como esse. Também já houve uma decisão de Libertadores entre eles, né, em 1989, quando os verdolagas conquistaram a sua primeira Copa também. E da parte do Olímpia tem uma certa amizade com o Once Caldas, né, então possa receber ali um reforço quando tiver jogando na Colômbia, mas é também um confronto das duas maiores torcidas de ambos os países, né? Então espera-se também, infelizmente, que tenha algum tipo de conflito. E agora a barbada, né? Essa é pedra cantada, né? Já pela Sul-Americana, grupo D, depois de amanhã, quinta-feira, dia 6, o Tigre recebe o São Paulo lá no Coliseu de Vitória. Um jogo que, enfim, desde a final da Sul-Americana de 2012, toda aquela questão envolvendo a delegação do Tigre com a segurança do Morumbi, mais a polícia militar, que acabou não voltando para disputar o segundo tempo, e daí também temos, né, a grande amizade também institucional entre o Chacarita Juniors e o São Paulo, que vem crescendo muito, né, nesse intervalo aí entre os dois confrontos. Inclusive, em 2016, o São Paulo mandou o Sub-20 para disputar um amistoso em São Martín, em alusão aos 110 anos do Funebreiro. Então, esse é um jogo que, inclusive, cogitou-se, né, de jogar sem visitantes, mas a Previde, que é a agência da província de Buenos Aires que cuida dos espetáculos esportivos, já garantiu o público visitante, mas muito provavelmente vai barrar torcedores argentinos, claro, identificados com o Chacarita, de chegarem próximo do estádio, né? Deve ter algum tipo de controle nesse sentido, mas é um jogo que nas redes aí já existe uma provocação muito grande e, enfim, vai ter ida e volta, né? Então é um jogo de alto risco, né? Pensando também ali no deslocamento no conurbano bonaerense, né? Já que Vitória não está na capital propriamente, né? A torcida do São Paulo vai se concentrar na região do Obelisco para ir em direção ali ao norte da região metropolitana. É a Nova Iguaçu de Buenos Aires. Por aí. Por aí, assim, pensando na distância, não é com tão cassino. perto. Com cassino, enfim, tem lá o passeio também, né, E com um rio transitável, né? Um rio Assim, transitável. respirável, né? Porque É se uma for lá região. para Baixada, é foda. É uma região mais abastada que Nova Iguaçu também.